Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Eu vou estar tratando um pouco mais sobre a ideia de revolução, né? No sentido de que aquilo que a gente já havia conversado sobre a Revolução Francesa, mas acho até revendo minha prática, né? Que eu tenho que considerar um pouco o conceito de revolução, né? É importante a gente não perder de vista que a ideia de revolução ela não surge, ou o conceito de revolução não é um conceito que surge nesse contexto histórico, né, da Revolução Francesa e das mudanças que se deram nesse contexto entre a modernidade e a contemporaneidade, né, no final da modernidade. A revolução era um conceito utilizado na astronomia, né, que identificava o movimento dos astros, né, no sentido de mudança e restabelecimento da mesma ordem, né? Era na verdade um conceito que tratava muito da identificação desse movimento. E ele foi transformado e apropriado para a política. Então, para que a gente não perca o sentido e o fio da meada das coisas, eu só acho importante estar frisando, porque na verdade ele ganha um outro significado, um outro sentido, para distinguir novos fenômenos, né? Então, os pensadores, os historiadores, as pessoas que analisaram esses acontecimentos ao longo da história, que tinham uma marca significativa no sentido de profundidade, de radicalidade, de profundidade da transformação, das transformações, eles começaram a identificar esse processo, dando novo sentido para essa palavra, né, de revolução, que servia, por exemplo, para distinguir a própria ideia de revolta. Então, revolução, de modo geral, no seu sentido histórico e político, ela tem uma profundidade, uma capacidade de caracterizar, e é utilizada a palavra para caracterizar um movimento, um processo é, político, de um modo geral, mas não só também, mas um fenômeno, um acontecimento no qual as suas marcas são extremamente significativas, são bastante significativas, evidentes no sentido de mudança, e de forma que essas mudanças abram ou tenham a força de abrir e inaugurar um novo ciclo, né? De forma e maneira em que o que ocorria ou a realidade anterior a esse acontecimento é quase impossível de ser restabelecida. Então, assim foi a Revolução Francesa, no sentido político, a própria Revolução Americana, como também a própria Revolução Industrial, as revoluções tecnológicas, e, quiçá, revoluções científicas também. São mudanças, por exemplo, Darwin, quando descobre e produz a sua teoria sobre o evolucionismo e seleção das espécies, né? Não evolucionismo, mas sobre a evolução das espécies, né? E a própria processo de seleção, um Einstein com a teoria da relatividade e inúmeros outros acontecimentos dentro do campo científico, de forma que uma abordagem científica não permite mais a gente acreditar nos pressupostos anteriores da própria ciência. Mas o conceito e a ideia de revolução, por encerrar, ele trabalha justamente nesse sentido, no sentido de identificar, de caracterizar um acontecimento inaugural, sui generis, que tende a construir novo, algo novo, em contraponto ao que estava colocado. Dito isso, só para que a gente não perca, ao contrário de revolta, né, que de modo geral é um acontecimento que tem também a sua dramaticidade, tem o seu impacto, o seu efeito, mas não tem a abrangência, a profundidade que a Revolução tem, no sentido que foi tomado e assumido a partir da Revolução Francesa, né? E hoje a gente vai tratar de uma maneira muito introdutória, não vou me prender muito, sobre a Revolução Industrial. O que é de fato a Revolução Industrial? Não é em nenhum momento algum tipo de ato, pelo menos de imediato, né, violento, por parte da indústria. É, na verdade, uma maneira que os analistas, sobretudo os historiadores econômicos, começaram a identificar determinadas mudanças nas formas de organização e de produção de mercadorias, que identificam e marcam, melhor dizendo, um outro ciclo na forma que os homens e as sociedades
produziam e se relacionavam com o mundo da produção, né? É importante também deixar claro que a própria ideia de revolução, no seu momento inaugural, no seu momento inicial, é muito identificado com os fenômenos e os acontecimentos que ocorreram na Inglaterra, né? Com isso, a gente fica, em alguma medida, tendo a clareza de que isso não foi um processo que, ao mesmo tempo, se deu em todos os lugares e em todas as partes. Não, ele tem os seus primórdios, seu início na Inglaterra. E como todo acontecimento histórico, é sempre importante dar destaque a essa característica dos acontecimentos ao longo da história, eles são produzidos e resultados de inúmeros fatores que na sua convergência, na sua sincronia e diacronia, depois eu explico melhor o que seria a ideia e esses conceitos que infelizmente agora eu utilizei, não deveria utilizá-los, mas que as coisas ocorrem dentro de um processo e dentro daquele determinado contexto, né? Então, de modo geral, um acontecimento, eu estou agora tentando explicar as duas palavras que eu utilizei, que alguns fatores são característicos daquele momento que estava ocorrendo a Revolução Francesa e outros elementos que contribuíram para aquela configuração histórica vêm de um período anterior e de outros desdobramentos, de um processo histórico maior do que aquele tempo presente ali analisado. E assim foi a Revolução Industrial, um processo de mudança significativa nas formas que os homens produziam e se relacionavam com o mundo da produção, muito centrado na Inglaterra, né? Então, trata-se de um conjunto de mudanças econômicas que enfatizaram e redefiniram os espaços, vamos dizer assim, fundamentais, mais importantes do processo produtivo. A gente tem, e isso também a gente não pode esquecer em nenhum momento, que a Revolução Industrial, e ela é assim também identificada e valorizada na nossa análise que a gente faz da disciplina, do dia a dia, da história na sala de aula, é que ela de fato reflete o momento de concretização e de consolidação do capitalismo, né? Podemos dizer que a partir da revolução no campo da produção e nas formas de produzir e nas relações de produção, é a partir dela que a realidade do capitalismo como regime econômico, né, como sistema econômico, ele se consolida dentro de uma forma cada vez mais expansiva e permanente ao longo do nossa conjuntura. Isso não quero dizer com isso que o capitalismo ele não seja histórico e um dia não possa ser superado por um outro modelo. O que eu estou querendo dizer é que, na verdade, a Revolução Industrial marca o advento no sentido do mundo econômico, do mundo da produção, do capitalismo como forma dominante ou sistema dominante de produção no mundo. Por isso ela também é importante, porque ela produz no seu processo algumas inversões que demoraram muitos séculos, milênios, poderia dizer assim, e de fato marcou essa mudança. Qual mudança? Por exemplo, a gente tem milênios da história das sociedades e das civilizações nas quais elas eram regidas pela lógica do campo. As cidades elas eram submetidas à lógica do campo. Mesmo as sociedades que desenvolveram, ou civilizações que desenvolveram um perfil de ocupação um pouco mais densa das cidades, a lógica da hierarquia, do funcionamento da sociedade, da produção, os principais espaços de produção estavam no campo. Então, embora a cidade ela tivesse, ou essas sociedades tivessem essa característica de algum nível de ocupação e de residência considerável da população nas cidades, a estrutura do poder, a lógica de funcionamento da sociedade não deixava de estar ligada ao campo. Por exemplo, a sociedade grega, a sociedade romana, o mundo agrário, o mundo do campo, as relações de produção do campo, as relações sociais que advinham do campo se refletiam no espaço urbano, embora nesse contexto o espaço urbano também obtinha sua relevância. Ao contrário, por exemplo, da Idade Média, no contexto do feudalismo, em que as cidades,
ganharam característica, um certo esvaziamento e uma característica de menor importância, mas isso também é uma outra discussão. Então, a Revolução Industrial, por sua vez, ela marca de forma irreversível essa mudança, na qual a produção, a lógica de organização da produção, das relações sociais e das relações de produção estão estruturadas na cidade. É com a Revolução Industrial que a gente tem o advento da indústria. A indústria passa a ser o principal setor, o principal nicho produtivo, o principal espaço de produção e submete o campo à sua lógica, submete a produção agrária à sua lógica. Então, por isso, ou por esse motivo, ou por esses motivos, é que a Revolução Industrial de fato se mostra como um momento da história econômica do mundo, um momento de muito significado, né, de muita importância. Então foram um conjunto de mudanças econômicas que passaram a ser introduzidas nessa dimensão econômica, que passam, por um lado, pela mecanização da produção, sobretudo na indústria têxtil, na metalurgia e na mineração, mas também, simultaneamente a isso, temos um processo de mercantilização ou de capitalização da estrutura agrária ou da terra na Inglaterra. Então, o movimento, vamos dizer assim, não necessariamente simultâneo, mas interligado, entre uma mudança nas formas de produção de mercadorias no âmbito urbano, nas cidades, como também uma própria lógica de relações, alteração na lógica das relações que estavam presentes no campo. A Revolução Industrial, então, ela tem essas duas dimensões, mudanças que ocorrem no campo e mudanças que ocorrem no espaço urbano, nas cidades, na forma que as pessoas passaram a produzir e se relacionar com a produção das mercadorias. A Inglaterra ela foi pioneira porque ela de fato percorre um ciclo longo de transformações no campo, que seria a transformação das terras comuns em terras apropriadas, vamos dizer assim, durante a Idade Média, para que isso fique claro. Eu acho que eu vou até encerrar aqui porque eu quis me prender muito no conceito de revolução, na ideia do que a Revolução Industrial significa para o campo, né? Para o capitalismo, perdão, e as transformações que a Revolução Industrial trouxe. Eu queria, talvez, para não tornar o vídeo muito extenso, eu vou então colocar as características da Revolução Industrial e do pioneirismo inglês e quais são os fatores que isso gerou, qual o impacto dessas transformações, talvez no próximo vídeo. Vou me prender mais a essas duas ideias conforme eu trabalhei. O significado da Revolução Industrial para a história econômica do mundo e para a nossa realidade na contemporaneidade, né, no momento que a gente vive, porque a Revolução marca definitivamente a consolidação do capitalismo como regime dominante, como também o próprio conceito de revolução e qual é a importância desse conceito e por que a gente utiliza a revolução para caracterizar determinados fenômenos. Quais são as características que o conceito de revolução ele está identificado, ele está se relacionando, beleza? Então, na próxima aula, peço perdão por essa interrupção abrupta, mas eu estou olhando o tempo aqui e quando eu vi o tempo eu vi que ficaria um pouco longa a aula e eu estou tentando ao máximo diminuir os nossos vídeos. Sempre é muito difícil. Mas é isso. Então, na próxima aula a gente vai tratar especificamente sobre os detalhes, sobre o processo de mudança, de transformações, das transformações que ocorreram na Inglaterra, que permitiram os historiadores identificar um acontecimento distinto, diferente, que eles deram o nome de Revolução Industrial. Lembrando que para a gente analisar a própria Revolução Industrial e esse acontecimento, a gente não pode perder o nosso olhar tanto sobre o espaço urbano, sobre a cidade. A própria ideia de urbanização é uma das consequências, é um dos fenômenos sociais que surgem no processo da Revolução Industrial, da formação do capitalismo. A gente existia em cidades, mas não necessariamente existiam processos significativos de urbanização. Alguns historiadores, alguns teóricos, como por exemplo David Harvey,
define a urbanização como um fenômeno identificado e somente possível de ser caracterizado a partir da Revolução Industrial. Mas, por outro lado, também a gente precisa estar olhando para o campo, para as relações no mundo agrário, para as relações no campo, que produzem os seus efeitos sobre a cidade e, por sua vez, geram também e fortalecem essa tendência de industrialização, de mecanização da produção, do surgimento de uma outra classe social definida como classe operária ou classe trabalhadora. E essas transformações eu queria ter um vídeo mais direcionado para detalhar na próxima aula, beleza? Então vou passar um pequeno exercício, a gente trabalhando mais a ideia de revolução e também trabalhando um pouco também sobre, de forma muito preliminar, a questão da Revolução Industrial. Beleza, galera? Um abraço, nos vemos na próxima semana.